livro de Números, capítulo de número 21, a partir do verso 4. Então, partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-nos uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-na sobre a haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, quando este olhava para a serpente de metal, ficava vivo. Meus amados, nós sabemos que o povo de Israel ele peregrinou no deserto nessa caminhada durante 40 anos. E nesses 40 anos Deus o alimentou com algo sobrenatural, aquilo que a Bíblia chama de maná. O povo colhia o maná, o povo fazia pães com o maná, comia. E se não fosse o maná, a sobrevivência daquele povo ali no deserto seria inviável, porque o maná era o pão de Deus que caía do céu todos os dias. E agora o povo chega para Moisés e começa a murmurar, dizendo: olha, Moisés, nós temos fastio desse pão tão vil. Por que tu nos tiraste do Egito para peregrinarmos neste deserto? E Deus se revolta com aquela situação. Envia serpentes ardentes. E essas serpentes, quando mordia alguém, que o veneno entrava na corrente sanguínea da pessoa, fazia com que a pessoa tivesse espasmos e uma febre tão alta que a pessoa morria de tanta febre. E a Bíblia vai nos dizer que quando essas serpentes começaram a morder as pessoas, o povo se arrependeu, aqueles que não foram mordidos, e chegaram até Moisés e disseram assim: Moisés, ora ao Senhor, pede para Deus nos livrar desse mal. E Deus agora ele vai enviar uma providência, Deus agora vai enviar uma provisão, para com que aquelas pessoas que fossem picadas da serpente pudessem ter as suas vidas restauradas, pudessem ser curadas daquele mal com que elas estavam vivendo. Deus chega para Moisés e disse assim: Moisés, o povo se arrependeu, então eu quero que você construa uma serpente de metal, coloca ela sobre uma haste, e há de ser que todo aquele que for mordido pela serpente, quando este vier até onde a serpente de metal está, que olhar para ela, será curado deste mal que está lhe causando. As pessoas iam e começavam a olhar para aquela serpente. E assim Deus fez aquele tão grandioso milagre de salvação, ainda quando o povo se encontrava no deserto. Jesus, quando se encontrava com Nicodemos, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, a partir do verso 14, Jesus ele se compara com esta serpente que estava ali trazendo vida para aquele povo. Jesus ele faz uma comparação entre ele e aquela serpente de metal que fora estendida para poder livrar o povo da picada da serpente, para com que o povo não morresse. Jesus ele disse:
Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que olhar para ele, tenha a vida eterna e não morra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós sabemos hoje que a serpente de metal, ela é Jesus. Jesus faz uma comparação entre ele e essa serpente, porque Jesus foi o único que foi pendurado sobre o madeiro para poder salvar você da picada da serpente. Quem é? A serpente que matava as pessoas no deserto. Nos dias de hoje nós sabemos que é Satanás. Nos dias de hoje nós sabemos que é o próprio diabo, que tem envenenado pessoas e que tem matado pessoas ao redor do mundo. E Jesus, ele se colocou sobre o madeiro. Para quê? Para que toda pessoa que olhar para ele e crer que ele é o Filho de Deus, crer que só nele há salvação, será liberto dos seus pecados. Então, meu amado ouvinte, eu digo para você, Jesus, ele morreu por mim. Jesus, ele morreu por você. Porquanto, olhe para a cruz, olhe para Cristo crucificado, que você vai ter a vida eterna. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma, meu Senhor, o teu filho, a tua filha, Pai, que quer realmente olhar para a cruz, Senhor, que quer realmente olhar para ti, Pai, e que já foi, Senhor, envenenada, Pai, pelo veneno da serpente, Pai, e que agora, Senhor, quer obter a sua cura. Pai, toma o teu filho, toma a tua filha, ajuda ele nesta caminhada, Senhor. Remova e joga por terra todo o mal, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, pela vida da tua filha. Abençoa, Pai, desde já, em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.